pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Viana, sou engenheiro civil, geotécnico e eu estou aqui com uma das pessoas talvez mais importantes da área de geotecnia do país, o professor Nelson Aoki, meu professor da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, prazer muito grande estar aqui com vocês. O professor Nelson Aoki, ele está vindo aqui a Goiânia para fazer duas palestras. A primeira palestra aqui no CREA daqui a pouco e uma palestra mais à noite na PUC. Estar aqui com o professor Nelson Aoki para mim é uma grande honra. Além dele ser meu professor na Escola de Engenharia de São Carlos, nós somos praticamente formados por essa escola, né? Essa escola geotécnica, uma escola que tem formado aí centenas de profissionais que têm disseminado esses conhecimentos ao longo do Brasil. O professor Nelson Aoki, ele se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Escola Nacional de Engenharia, em 1963, né? E desde aquela época o professor tem trabalhado com engenharia geotécnica e também lecionado na escola. Nos primeiros 4 anos, né, ele lecionou então cálculo na Escola de Engenharia Nacional no Rio de Janeiro, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e após isso o professor então foi trabalhar na Estaca Frank, né, professor? Uhum. Quantos anos o senhor ficou lá na Frank Engenharia? 63 a 82, 82 são aí 18 anos de atividade prática, né? O professor Nelson Aoki, então, tem trabalhado com inúmeros projetos de geotécnicos, né, no Brasil, e além de trabalhar na Frank, ele foi diretor técnico também de uma das maiores, na verdade, a maior empresa de fundação do Brasil, que é a SCAC, né? Na SCAC, o professor trabalhou, então, 14 anos como diretor técnico, além de ser professor do IME, né, da Escola Militar, né? Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro. Durante 23 anos. Além de escrever centenas de artigos e periódicos, artigos em revistas especializadas e ser consultor de diversas obras no Brasil. Eu queria, professor, que o senhor nos falasse um pouco, né, sobre essa experiência, essa larga experiência durante essa jornada, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou aí durante esse tempo. Bem, o maior desafio que enfrentamos foi na época da Frank. Eu era diretor técnico da Frank e tivemos um problema de um prédio no centro do Rio de Janeiro, o edifício do Jockey Club, prédio de 44 andares, e que, terminada a fundação e a construção do prédio, ela começou a apresentar recalque exagerado, com valores assim da ordem de 350 micra por dia, ou seja, a cada 3 dias o prédio descia em torno de 1 milímetro. Então a obra estava recalcando de uma forma inusitada, rachou o prédio de cima e baixo, mais ainda, subsolo quebrou todo, correto? E obviamente, como diretor técnico, fui muito pressionado nessa época sobre na tentativa de explicar primeiro, antes de explicar, de reforçar. Então foi uma época difícil. Nessa época o senhor estava na SCAC? Estava na Frank. Estava na Frank. Exatamente. Então, essa época, diria que foi onde ficou mais evidente o problema de risco de engenharia sentida, nesse caso, na pele. Quer dizer, o risco de engenharia transformou-se numa realidade. E nós então tivemos que, na época, obviamente, foi reforçado e tudo resolvido, mas, você perguntou, foi uma época muito difícil. Muito difícil. Quando você fala em risco, na verdade a gente pensa muito em segurança, né? E esquece dos riscos associados à segurança que a gente deseja. Isso. Quando a gente pensa em segurança, na verdade, quando o engenheiro pensa em segurança, como é que o senhor definiria segurança para a engenharia, na engenharia? Uma obra segura quando o fator de segurança é maior que 1.
Então, essa é a definição de uma obra segura. E todos pensam, e eu fui ensinado assim, que uma obra segura não cai. Ou seja, o fator ou de será segurança... que cai? Então, essa é algo que está latente na cabeça do engenheiro. E a resposta do engenheiro é o seguinte: olha, sempre existe uma possibilidade da obra cair, agora só a experiência vai te dizer a maior ou menor possibilidade de vir a dar problema. Ou seja, o fator de segurança não é capaz de medir o risco. Bom, então se eu tenho uma obra em que eu consiga fatores de segurança maiores do que eu não poderia dizer que eu estou seguro. Não poderia. Porque o que não é ensinado na escola, e só fomos aprender depois de aposentado, ter iniciado a pesquisa nessa área, depois de meu doutorado lá em São Carlos, na USP, foi que eu consegui descobrir que o fator de segurança e a probabilidade de ruína estão matematicamente ligadas uma à outra. E essa fórmula mostra claramente que mesmo que o fator de segurança seja infinitamente grande, existe uma probabilidade de ruína. Ou seja, o fator de segurança não mede a ruína. Quando a gente está falando em ruína, a gente está pensando em um estado limite último, digamos, uma ruptura física. Isso. Um carregamento muito pequeno e um deslocamento infinito. Isso. Hoje no Brasil nós temos acompanhado uma série de obras que estão ruindo, barragens, recentemente na Copa do Mundo agora, aquele viaduto em Belo Horizonte que rompeu, e tantas outras obras que têm rompido. Acreditamos demais no fator de segurança, sozinhos? Pois é, isso aí é um dos pontos básicos que eu gostaria que os colegas dispusessem de mais informações sobre essa fórmula que une os dois conceitos. Ou seja, na verdade, a cada fator de segurança para uma dada obra, onde a variabilidade é diferente das outras, a influência dessa variabilidade vai fazer com que o risco seja maior ou menor, em função da variabilidade. Então, o que comanda o risco é a variabilidade no caso de fundações geotécnicas. Porque o solo, todos sabem, é uma formação extremamente complexa, geometricamente do ponto de vista material, e que faz com que o pano de fundo dessa nave seja complexo. E uma segunda variável independente que comanda realmente o comportamento é a execução. É onde eu deixo as pontas das estacas, as bases das sapatas. Quer dizer o seguinte: dois engenheiros fazendo o mesmo projeto, no mesmo terreno, a mesma carga, o risco de uma obra pode ser inteiramente diferente da outra, mesmo que o terreno seja o mesmo complexo, porque vai depender de onde eu vou deixar as pontas dos elementos de fundação. Imagine uma obra com todas as estacas chegando na rocha, mas uma estaca ficou em argila mole, o prédio pode vir a ruir devido àquela única estaca que ficou numa superfície resistente, inadequada. Ou seja, não é só a variabilidade do terreno que comanda também a execução, o risco. Basicamente, a escolha de onde eu vou deixar as fundações. E essa escolha, então,
entra a importância do controle de execução, não o controle da integridade em si, mas o controle da resistência do elemento de fundação, que é um sistema formado pelo solo e o elemento estrutural. Então, essa variabilidade natural, numa mesma obra, eu tenho que colocar a estaca numa profundidade, na melhor das hipóteses, em que todas as resistências sejam iguais. Digamos que eu tenho uma ferramenta capaz de fazer isso. Se todas as resistências forem iguais, a variabilidade é zero e o risco será mínimo. O risco será mínimo, ou seja, você controlaria, né? Controlar a variabilidade. Então, por exemplo, uma estaca moldada in situ, comparada com uma cravada, obviamente a cravada leva vantagem nesse sentido, porque eu consigo determinar a resistência de cada elemento. E na escavada eu não tenho essa possibilidade. Eu queria ressaltar que já existe muita pesquisa nesse sentido, inclusive em Brasília existe teses, por exemplo, no caso de uma estaca muito usada no Brasil hoje, que é a estaca hélice, nós temos uma tese de doutorado onde alguém pesquisou uma instrumentação capaz de detectar a capacidade de carga de estaca hélice no momento do final da execução. Correto? Então isso já confere. Agora, outros tipos de estaca, escavada, raiz, etc., estão carecendo desse tipo de controle. Ou seja, e é um campo aberto para a pesquisa. Ou seja, o professor, o que está refletindo aqui é essa necessidade da gente continuar estudando. Isso é extremamente importante, porque é através da pesquisa que a gente testa as nossas hipóteses. E através do teste dessas hipóteses, que é a única forma, colocando na prática, né, professor? É que a gente vai aprender. Ou seja, se a gente não colocar o conhecimento na prática da engenharia, dificilmente nós vamos crescer no nosso conhecimento. E prática de engenharia é o que não falta aí, né, professor? Exato. Inclusive, no caso, por exemplo, de estacas escavadas em rocha, hoje já foi empregado em obra marítima a utilização de velocidade de avanço da ferramenta de perfuração na rocha como sendo a nega para estaca escavada em rocha. Entendi. Tem que haver lógico, toda uma pesquisa em torno da relação entre a resistência da rocha e a velocidade de avanço. Isso pode ser controlado. É muito importante. Só mudando um pouco de foco aqui, hoje todos estão acompanhando e várias pessoas mandaram e-mail para a gente, né, querendo saber um pouco da visão de alguém com experiência e com toda a aplicação do conhecimento do professor Nelson Ock sobre a situação que o Brasil está vivendo hoje. Hoje nós estamos numa situação crítica, mas o senhor já passou por muitas situações críticas, né? E então, qual o conselho ou qual a visão de mercado que o senhor tem? Ou qual o conselho que o senhor daria hoje para nós aí que estamos na engenharia, na luta? O conselho o que nós temos é medo do desconhecido. E o medo do desconhecido é que provoca essa sensação de insegurança em cada um de nós. Então, o que é necessário acreditar é que o medo do desconhecido permeia a vida do ser humano sobre a Terra. Ou seja, nós estamos sempre enfrentando o desconhecido. Ainda mais hoje com essa evolução, por exemplo, da disseminação do conhecimento, internet, etc., Google. Então, todo mundo tem muita informação. O que está faltando hoje é conhecimento. E as pesquisas mostraram que o que é importante é o conhecimento básico de física, como transformar o conhecimento básico em algo utilizável na minha engenharia.
E isso demanda, primeiro, afastar o medo desconhecido, enfrentando o desconhecido, seja lá o que for, e tentando sempre alargar esse nosso conhecimento da variabilidade. A variabilidade que nós estávamos referindo, de resistência e de carga, são as variabilidades que nós temos que procurar detectar e conhecer antes de executar a obra. Ou seja, a previsão dessas variabilidades na época da execução, traduzida num risco que deve ser informado ao dono da obra. Na verdade, eu acho que o grande insight que tem é exatamente o fato de você não ficar parado diante dos seus medos, né? Exato. Apesar do mercado estar do jeito que está, na verdade é uma situação medo. Pontual. Totalmente pontual. Com um trabalho bem feito, nós já né? passamos, com estudo. ao longo, você perguntou, ao longo da vida, passamos várias situações semelhantes. Eu não preciso ir muito longe, aqui mesmo em Goiânia, uns 3, 4 anos atrás, eu fiz uma palestra porque havia um estremecimento na classe quando houve aquele acidente do metrô em São Paulo. Sim, sim. Tá certo? E foi causado por um desconhecimento, hoje se sabe, da variabilidade natural do maciço rochoso, lá no local do túnel, etc. Mas esse medo não paralisa. Nós temos que vencer o medo avançando com a pesquisa e levando em conta, basicamente, cálculo de risco. Abandonar um pouco a consideração apenas de segurança e dar mais ênfase à confiabilidade, traduzida no risco. Uma vez que, reforçando, fator de segurança não mede risco. As duas coisas têm que caminhar juntas. Ela tem que caminhar juntas. Basicamente por quê? Porque as normas só falam da necessidade de atender fator de segurança. Então, a necessidade de atender fator de segurança é uma questão legal. É uma questão legal. Agora, para quem investe, o importante é conhecer o risco. Então, a única maneira de tomar, uma das únicas, é exatamente saber se a obra cair, quais são as consequências. Não é? Então, se o dono da obra tem ideia desse risco, então ele vai ser capaz de tomar a decisão. Olha, tudo bem, vamos em frente, ou vamos parar e pensar numa outra solução. Então é básico isso, uma análise de risco. Excelente. Enfrentando, é interessante, porque a gente falou sobre vários assuntos aqui, principalmente relacionados não somente ao fator de segurança, aí ele está atrelado ao estudo da variabilidade. O engenheiro tem que estar claramente permeado ali da relação do risco dessa variabilidade e aplicar isso, né, em todas as obras, não somente obras de fundação, obras de edificação, barragens. O professor Aoki vai começar a palestra dele daqui a pouco. Eu gostaria de pedir então um favor a você que está nos assistindo. Toda quarta-feira você tem um webinário da Oportunidade de Valor, que é uma escola de atualização prática na engenharia, e nós estamos exatamente comprometidos em aprender com quem sabe, com quem coloca o conhecimento na prática. Então, se você está assistindo agora essa palestra, essa entrevista com o professor Aoki, inscreva-se no canal do YouTube, tá ok? Da Escola Oportunidade de Valor. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Mestre. Obrigado.